bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida, no seu coração, na sua família. Que bom que você está juntamente conosco na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando a última lição da série 3 da revista Compromisso, editora Convicção. A revista Compromisso é a revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. O título da nossa lição: A Oração e o Caráter de Deus. Mas antes de mais nada, vamos orar ao nosso Deus. Pai Celeste, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Senhor, muito obrigada por mais um dia que tu nos deste, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor para conosco. Pai, tu sabes, ó Senhor, quais são os desejos, quais são os anseios de cada família, de cada pessoa que está nos ouvindo nesta manhã, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que tu esteja, Deus, a sondar, Senhor, a esquadrinhar cada vida, cada coração, cada lar, suprindo, Deus, a necessidade de cada um de acordo com a tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Oração e o caráter de Deus. Quais os objetivos? Nós precisamos saber, entender que a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração. Compreender que Deus sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. O nosso fazer, nós precisamos orar sabendo que Deus sempre nos dá o que nós precisamos e não o que nós merecemos. Nosso fazer também, orar sabendo que os propósitos de Deus sempre são bons, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. O nosso texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ora, aquele que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas pelo contrário entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por todos nós, por mim e por você, não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo que for bom para nós, se Deus, pelo seu amor, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Se o amor de Deus o constrangeu a dar o seu único filho para nos salvar, para nos conceder a vida eterna, não nos dará também com essa vida eterna todas as coisas, tudo aquilo que for bom? O nosso Deus, ele é maravilhoso, é um Pai bondoso, um Pai zeloso, um Pai que cuida de nós. Então, vivência de experiências concretas, 1 Samuel 12, 24 nos diz assim: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas fez. Ou seja, tão somente temam a Deus, sirvam em espírito e em verdade, com amor, com sinceridade. Lembrem-se das coisas que Deus fez, né? Das coisas grandiosas que Deus fez, que Deus tem feito por você, pela sua vida. Reveja a sua história, né? Nós vamos ver aqui, queridos, que Deus, ele fala através do seu servo Samuel, e Samuel diz o seguinte: olha, revejam a história dos seus pais, como Deus operou de forma maravilhosa através dos seus servos. Será que esse Deus que operou no passado não tem o mesmo poder para operar hoje? A Bíblia nos diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente.
Então, queridos, sirvam a Deus com alegria, com sinceridade de coração. Lembrem-se de todas as coisas boas que Deus fez e tem feito na sua vida. Reveja a sua história, quão misericordioso Deus foi, quão bondoso, quão zeloso Deus tem sido para com você. E que Ele seja um louvor, motivo de louvor, pois Ele é Deus. É um Deus que por vocês fez coisas grandes e temíveis, maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Esse Deuteronômio diz, olha, que Deus seja o louvor de vocês. Pois Deus, Ele é Deus, Ele é o Deus de vocês. E que foi por vocês que Deus fez maravilhas, que fez coisas temíveis, coisas maravilhosas e que vocês puderam contemplar com os seus próprios olhos. Deus, Ele tem sido bondoso. Muitas vezes Deus não nos trata como nós merecemos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. E Deus só tem o melhor reservado para mim e para você, mesmo que nós não compreendamos esse melhor de Deus. Então, como a bondade de Deus impacta a nossa vida de oração? Nós precisamos compreender que a bondade de Deus, ela tem impacto na nossa vida de oração. E como é que essa bondade, ela impacta na nossa vida de oração? Primeiro, nós podemos orar sabendo que os propósitos de Deus sempre são bons, né? O caráter de Deus é bondade. E nós podemos orar sabendo que os propósitos de Deus, que a vontade de Deus é boa para as nossas vidas. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me ouvireis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, Jeremias 29, de 11 a 14, né? A palavra de Deus nos diz que Deus, ele tem sempre a intenção de fazer o bem. No versículo 11, Deus diz o seguinte: olha, eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. E isso quem afirma é o próprio Deus. Para vos dar o quê? O fins a que vocês esperarem, a que vocês estão esperando. E aí Jeremias, ele continua, então, porque Deus, as intenções de Deus são boas, porque os propósitos de Deus são bons para as nossas vidas, nós invocaremos ao Senhor e Deus responderá. É isso que Jeremias 12 até o versículo 24 diz, né? O capítulo 29, versículos de 12 a 24 diz o seguinte: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. E vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então eu serei achado de vocês, eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, e vou congregá-los todos. Aqueles que estavam dispersos pelas nações, eu vou trazer todos para um só lugar, diz o Senhor. E Deus vai transportar, né? Deus vai trazer. Então, Deus faz uma conexão entre os seus propósitos para as nossas vidas e a prática da oração. Então, as intenções de Deus, elas são boas. As intenções de Deus são as melhores, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus nos diz, olha, vocês irão ver
que a minha vontade é boa, quando vocês perceberem que a minha vontade é boa para a vida de vocês, vocês irão me buscar. E vocês irão me buscar de coração, com o coração aberto, se derramando diante de mim, com humildade, com sinceridade. E vocês irão me achar, porque vocês irão me buscar de todo o coração, com todo o nosso coração. Nós não teremos dúvidas ao buscar a face de Deus, quando nós percebemos que esse Deus, ele é bondoso, ele ouve as nossas orações. Então Deus diz que ele vai ouvir as nossas orações e ele será achado nosso, será encontrado por nós. Então, a prática da oração, né? Deus tem um propósito. O propósito de Deus, Deus apresenta as suas intenções de fazer o bem e Deus faz uma conexão entre a nossa prática de oração e os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são bons para as nossas vidas, mas nós precisamos nos derramar diante desse Deus. Nós podemos orar, queridos, sabendo que os propósitos de Deus são sempre bons. Por que os propósitos de Deus são sempre bons? Deus apresenta no Salmo 31, versículo 19, de um rei Davi, quando Deus, ele fala, ele comenta, ele diz o quanto Deus foi misericordioso, livrando Davi dos inimigos, daqueles que caluniavam o rei Davi, daqueles que intentavam mal contra ele. E aí no versículo 19, Davi ele afirma: ó, quão grande é a tua bondade, tu guardaste para com os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Salmos 31, 19. Então Davi ele diz o seguinte, que Deus, ele é bondoso, que Deus o livrou. Davi tem a percepção de que Deus, ele o livrou dos inimigos, dos caluniadores, daqueles que intentavam mal contra a sua vida. E ele culmina dizendo: Senhor, tu és grande, a tua bondade é imensa, é maravilhosa, é muito grande. E tu guardou essa bondade para aqueles que te temem. E tu operas na vida daqueles que te temem, daqueles que confiam na tua presença. É isso que o salmista Davi diz, né? E aí em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José fala também aos seus irmãos, e ele diz assim aos seus irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, José, queridos, ele teve a percepção de que tudo que aconteceu na vida dele foi propósito de Deus, né? Foi permissão de Deus, e que Deus o guardou em todas as instâncias. Se a gente for observar a vida de Moisés ou de José, José tinha tudo para se revoltar contra Deus, né? Teve um sonho e os irmãos o invejavam e os irmãos o venderam, lançaram na cova, depois o venderam para ser escravo, e aí ele foi lá ser escravo de Potifar, e aí sendo escravo de Potifar não murmurou contra Deus, não reclamou, fez o seu melhor mesmo vivendo ali, e Deus abençoou de tal forma que Potifar pôde observar que tudo que José colocava as mãos prosperava, né? E ele ali colocou José a segunda pessoa da casa, assim, acima dele só José, né? Ele e José. Então José era a segunda pessoa da casa, e aí por ser fiel ao Senhor, pela fidelidade ao Senhor, José é lançado na prisão, né? É caluniado, é lançado na prisão. Ali na prisão, José murmurou? Não, José continuou louvando a Deus, fazendo o seu melhor, e aí interpreta o sonho, né? Ali do copeiro do rei e do padeiro do rei. Pede tão somente que eles se lembrem dele. Foi esquecido pelas pessoas às quais ele ajudou. Murmurou? Não. No tempo de Deus foi lembrado de José. José foi lá, né? Interpretou o sonho do rei, e nós vamos ver que José chegou à condição de ser governador do Egito. A trajetória de José é tremenda, né? A vida de José. Então José tinha tudo para murmurar, para falar,
para reclamar de Deus, mas José tinha a percepção do cuidado de Deus, do livramento que Deus deu para com a sua vida. E isso ele diz aos seus irmãos, aos irmãos que o venderam, né? Os irmãos que pegaram José e venderam. José diz: olha, vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus pegou esse mal e transformou em bem. E sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso para que eu estivesse aqui, nesse momento agora, para poder salvar a vida de muitas pessoas, porque a fome na região era muito grande, né? E José é quem estava comandando a distribuição de alimentos ali na região. Isso é percepção, que a provisão de bondade para aqueles que se refugiam no Senhor. Deus tem sempre provisão de bondade. Então nós podemos orar sabendo que os propósitos de Deus são bons para as nossas vidas, porque Deus sempre tem provisão de bondade para aqueles que buscam a sua face. Davi fala isso, né? Ele diz: olha, Senhor, a tua bondade é imensa. Você me livrou, o Senhor me livrou dos inimigos, dos caluniadores, daqueles que tramavam mal contra mim. Aí José diz: olha, vocês tentaram mal, mas foi Deus que fez esse mal virar bem. Então, muitas vezes, o que as pessoas tramam contra nós como maldade, ou talvez a situação que estejamos passando no momento que estamos vivendo, vamos glorificar o nome de Deus, nos refugiarmos em Deus, e Deus tem uma porção de bondade reservada para mim e para você. Então nós precisamos, queridos, conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. Paulo afirma que nós devemos nos gloriar nas tribulações, nas dificuldades que nós passamos, pois estas nos trazem frutos que são essenciais à nossa vida cristã. E não somente isso, né? Paulo diz assim, olha, no capítulo 5, do 3 ao 5, ele diz, versículo 3 ao 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo diz, não devemos apenas nos gloriarmos nas coisas boas. Precisamos também glorificar a Deus, gloriarmos a Deus também quando nós passamos por tribulações, por dificuldades. Porque nós precisamos compreender que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós conhecemos o propósito de Deus para nós, quando nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos perceber que a tribulação, ela produz paciência. Eu costumo dizer, nunca peça a Deus paciência, porque se você pedir a Deus paciência, Ele vai te dar muita tribulação, muita provação, porque é isso aí que produz a paciência. Então, as tribulações, elas produzem em nós paciência, e essa paciência gera em nós experiência. E essa experiência pela qual nós passamos, essa paciência que adquirimos, essa experiência que nós vivenciamos, nos faz ter esperança. Esperança em quem? Naquele que tudo fez. Nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, e é o mesmo Deus eternamente. Nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é bondoso e misericordioso para com os seus. Nós podemos orar, queridos, sabendo que Deus sempre nos dá o que precisamos e não o que merecemos. Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, precisamos ter isso em mente. Então, Deus, Ele não vai nos tratar como nós merecemos, não vai nos dar nada que mereçamos, né? Mas segundo o que nós
precisamos. Às vezes as pessoas se acham boas demais, santas demais e merecedoras demais, quando a Bíblia nos diz que nós somos vermes, miseráveis, pecadores, né? E Deus, ele é santo. Então Davi, ele quebrou todas as regras, né? Davi, a gente vai ver que não pôde construir o templo do Senhor, a casa do Senhor, porque tinha muito sangue nas mãos de Davi. É isso que a Bíblia diz. Então, Davi quebrou todas as regras possíveis. Davi intentou assassinato, Davi tramou contra muitos, Davi pecou contra Deus muitas vezes, mas Davi se arrependeu. O que é arrependimento? Mudança de vida. E Davi, ele confessou a Deus os seus pecados. E Deus deu o que ele precisava e não o que ele merecia. Então Deus deu a Davi aquilo que Davi estava precisando, que Davi necessitava. E Davi tem essa percepção. A gente vai ver que no Salmo 51, né, Davi faz um salmo de confissão a Deus. Ele diz: Senhor, né, não aparta de mim o teu Espírito, não retire de nós esse Espírito Santo. E Davi tem a percepção de que ele diz assim: cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, um espírito inabalável, porque eu pequei contra ti somente pequei. É isso que o salmista Davi diz. E a Bíblia nos diz que ele diz o seguinte: olha, Senhor, tu não queres louvores extraordinários, você não quer uma vida de aparência, você não quer sacrifícios. Eu sei que o Senhor não quer sacrifícios. O sacrifício que tu requeres das nossas vidas é um coração quebrantado e contrito, um coração temente a Deus. Então, Deus não nos dá o que precisamos ou o que nós merecemos, né? Mas sim o que nós precisamos. Deus nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós merecemos. E Davi sabe disso. No Salmo 103, versículo 10 a 12, Davi diz assim: olha, Senhor, tu não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe das nossas transgressões. Então, Davi tem essa percepção de: Senhor, tu não nos trata conforme nós merecemos, conforme os nossos pecados. Tu não nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois os teus pensamentos são elevados. Tu és bom, tu és bondoso, o teu amor é muito grande, né? E Davi tem essa percepção. Nós precisamos ter essa percepção de que Deus, ele nos abençoa, que Deus, ele ouve as nossas orações, que Deus, ele perdoa os nossos pecados, mas nós precisamos, queridos, nos arrepender de cometê-los. Nós precisamos buscar uma vida de santidade na presença do nosso Deus. A nossa relação com Deus se baseia em quem Deus é e não em quem nós somos. Deus nos perdoa não porque nós somos bons. Deus nos perdoa porque Ele é bom. Então nós precisamos entender que a nossa relação com Deus não se baseia em nós, né? Nós não somos centros das atenções. A nossa relação com Deus, ela não se baseia em quem nós somos, mas em quem é Deus, quem Deus é. Deus nos perdoa, Deus ouve as nossas orações. Não é porque eu e você somos bonzinhos, somos os bambambães, os sem pecados. Não, Deus, ele nos perdoa porque Deus é bom. É o caráter de Deus. Isso é inerente a Deus. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nós pecamos, queridos, é parar de orar. E esse é um alerta para mim e para você. Nós vamos ver que ali Adão e Eva tinham aquela intimidade com Deus, aquele momento com Deus,
Deus descia toda tardinha para conversar com Adão, para conversar com Eva, perguntava como eles estavam. E eles davam todo um relato, eu imagino, né? Comentando como os pássaros estavam voando, como eles pescaram ali para comer, né? Para ter o seu alimento, como foi ali o plantio. Eu imagino Adão e Eva conversando com Deus. Falando com Deus também dos seus anseios. Olha, Senhor, eu queria assim que essa plantação crescesse assim. Eu imagino, né? Esse momento de intimidade, essa relação íntima de pai e filho. Porém, quando Eva e Adão pecaram, queridos, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconder de Deus, se afastar da presença de Deus. E isso nós cometemos muitas vezes o mesmo erro, esse mesmo erro, eu e você cometemos. E esse é um alerta para que estejamos buscando a face do Senhor. Então, quando nós pecamos, nós muitas vezes paramos de orar, quando na realidade é aí que nós precisávamos orar. Era aí que nós precisávamos agarrar diante de Deus, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, nós precisamos buscar a face do Senhor, nos arrepender e recomeçar. Deus não rejeita oração. Nós vamos ver que Davi ali, né, intentou aquele mal contra Urias, adulterou com Betseba, intentou mal contra Urias, mas quando Davi caiu em si e percebeu o que havia feito, Davi diz: pequei contra os céus e perante ti, tão somente pequei. Queridos, nós precisamos buscar a face de Deus. Nós precisamos, mesmo quando nós cairmos, buscar a ajuda de Deus para que possamos nos levantar. Porque sozinhos nós não temos como sair daí. Quando nós caímos, nós muitas vezes precisamos de ajuda de alguém. E essa ajuda no cair espiritual, ela vem da parte de Deus. Porque nós não temos forças para nos livrarmos. Então Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus atende as nossas petições. Então nós precisamos nos agarrar, nos empenhar em buscar mais e mais a face de Deus. Deus não rejeita a nossa oração. Porque Deus é bom. Deus diz que Deus, Ele é maravilhoso, porque em Romanos 8:32 diz o quê? Que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Então, porque Deus é bom, Ele sempre coloca o nosso bem acima do seu próprio bem. Deus colocou o meu bem, o seu bem, o nosso bem-estar, a nossa relação com Ele, acima do bem-estar do seu próprio filho. Ele permitiu, Ele deu a Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Uma morte dolorosa, porque Deus nos ama. Então, o que Deus fez por nós na cruz torna possível a nossa oração. A Bíblia nos diz, queridos, que o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. E isso só é possível porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Então, o significado do Evangelho. Esse é o Evangelho, esse é o coração do Evangelho. Qual é o coração do Evangelho? O amor, né? E esta é a boa nova. O rei, ele se sacrifica pelos seus súditos. Deus sacrificou o seu único filho por mim e por você. Esse é o significado do Evangelho. Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. O Pai, ele se sacrifica pelos próprios filhos. Deus se sacrifica por nós. Do Senhor, que dá a vida pelos seus servos. Do pastor, que dá a sua vida por suas ovelhas.
Então, esse é o significado do Evangelho. Um amor tão grande, que o rei se sacrifica pelo súdito, o pai se sacrifica pelos filhos, o Senhor se sacrifica, se dá a vida pelos seus próprios servos e o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Deus é nosso rei, Deus é nosso pai, Deus é Senhor das nossas vidas e Ele é o nosso pastor. Ele nos apacenta, Ele nos acalenta, Ele cuida de nós. Então nós podemos, por essa verdade do Evangelho, nós podemos contar com Deus para encarar qualquer situação. Porque nós sabemos que não há nada que não possamos trazer em oração, né? Até brincando ontem com o Jéssica, falei, filhinha, tudo é possível ao que crer, né? Basta pedir. Jéssica sabe que nós estamos falando que Deus, Ele atende, né? Que Deus, Ele atende. Tudo é possível ao que crer. Não existe nada que seja grande demais que não possa ser apresentado a Deus. Nós já estudamos isso aqui anteriormente. Não existe nada insignificante, pequeno demais que não possa ser apresentado a Deus. Nós podemos contar com Deus para toda e qualquer situação das nossas vidas, sejam elas boas ou ruins. A diferença de como nós passamos, enfrentamos as situações das nossas vidas está em como nós nos relacionamos com Deus. Muitas vezes as pessoas, quando estão bem financeiramente falando, acabam destruindo o casamento, né? Destruindo a sua própria vida, tirando muitas vezes a própria vida porque estava bem financeiramente, mas não estava bem com Deus. Estava bem de saúde, mas não estava bem com Deus. E muitas vezes nós estamos passando por dificuldades financeiras, emocionais, físicas, com alguma enfermidade, mas passamos tranquilos, com uma paz que excede a todo entendimento, porque o nosso relacionamento com Deus não está rachado. A nossa aliança com Deus, ela está intacta, né? Então, nós podemos contar com Deus para encarar qualquer situação, seja ela boa ou ruim, porque nós sabemos que não há nada que nós não possamos trazer a Deus em oração. Tudo é e pode ser apresentado a Deus em oração. Se Ele nos amou o suficiente para morrer por nós, Ele não nos ama o suficiente para responder às nossas orações? Pensa aí um pouquinho. Se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, Ele também não nos amará o suficiente para responder às nossas orações, para responder às nossas petições? Só, queridos, que muitas vezes, Deus responde sim. Espere e não. E nós precisamos compreender e entender a vontade de Deus. Precisamos fazer como José, que passou por tantas dificuldades e disse, olha, vocês tentaram mal e Deus fez esse mal bem, porque ele passou bem, ele passou com a sua aliança com Deus intacta. Fazer como Davi, Senhor, tu és maravilhoso, a tua bondade é tremenda para com a minha vida. Tu não nos trata conforme nós merecemos, mas conforme a tua bondade, que é imensa, que é grandiosa. Então, para terminar, voluntários para compartilhar experiências que tiveram durante o período desses estudos em relação ao crescimento da prática da oração. Nós fizemos 13 lições sobre a oração, né? A de hoje é a oração e o caráter de Deus. E nós falamos que nós precisamos compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que Deus ouve as nossas orações, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. E nós tivemos uma série de estudos sobre oração, sobre a oração e o mover de Deus. Nós vimos aí a oração de Elias, nós vimos a oração de Paulo,
Nós vimos a oração de Jesus, né? Nós começamos pela oração de Jesus, né? Falando da oração de Jesus. Nós falamos que nós precisamos orar pela missão de Deus aqui na terra. E nós tivemos, durante toda essa série de estudos, de 13 estudos, nós tivemos o nosso espaço de oração, no qual você ficou com uma atividade da semana para você praticar. E aí foram sugeridos nessas atividades da semana vários motivos de oração. Vários motivos de oração. E o autor aqui, ele começa a perguntar, né? E eu faço essa pergunta para você e gostaria que você respondesse para você mesmo. Primeira pergunta que o autor não colocou aqui, mas eu vou colocar você fez, né, o exercício da semana, do exercitar a oração, do seu espaço de oração, para que seu espaço de oração crescesse e você tivesse mais intimidade com Deus? Conseguiu? Você fez? Se fez, glória a Deus. Você conseguiu orar por todos os motivos de oração que nós pedimos aqui durante essa série de estudos? Sim ou não? Quais foram os benefícios de praticar a oração durante essa série de estudos? Que benefício você teve? Como foi que essa oração impactou a sua vida? Porque nós estudamos hoje que a bondade de Deus, ela tem impacto, ela impacta a nossa vida de oração. Como foram os benefícios da prática da oração para a sua vida? Quais benefícios você teve? Os novos recursos de comunicação e de mídia informatizada muitas vezes impedem que tenhamos momentos a sós com Deus. Você teve algum problema em relação a isso ou não? Houve algum outro impedimento? Nós sabemos que nós estamos com a concorrência grande, né, para o nosso espaço de oração com Deus, que é as mídias sociais. É o WhatsApp, televisão, né, computador, tudo aí à nossa disposição, a um clique, a uma ordem da nossa voz, ao som da nossa voz. Isso muitas vezes prende a nossa atenção, porque fora isso ainda temos os serviços do dia a dia, as atividades do dia a dia. Mas você conseguiu ter um momento a sós com Deus? Você conseguiu ter um momento de intimidade com o Pai? Ou houve algum impedimento, houve algum outro impedimento, alguma outra coisa impediu que você tivesse esse momento a sós com Deus? À medida que as semanas foram passando, você conseguiu aumentar o seu tempo de oração? De repente você tinha 10 minutos, passou a ter 15, 20, 25, 30 e hoje, glória a Deus, você já está com 1 hora, 2 de oração ao Senhor. Você conseguiu aumentar o seu tempo a sós com Deus, o seu tempo de oração? Conforme as sugestões do círculo aí, nós vimos que o círculo ele começa pequenininho, né? Às vezes a Jéssica fala assim, rapaz, custou para entender esse círculo de oração, né? Ele começa pequenininho e ele vai aumentando paulatinamente. Então, você conseguiu aumentar o seu círculo de oração diante de Deus, seu tempo de oração? Há mais alguma experiência que você gostaria de compartilhar com a sua família? Porque você não vai responder para mim, né? Eu estou pedindo para que você responda para você mesmo, que você compartilhe com seus familiares, com seus amigos, as suas experiências de oração, as suas experiências de intimidade com Deus. Em relação ao seu tempo e à sua agenda, levando em conta a correria e a agitação que levamos nos nossos dias, quais as decisões que pretende fazer para que a sua oração continue fazendo parte de sua vida de maneira intensa? Diante, queridos, da correria do dia a dia, da agenda lotada, da agitação que o nosso dia a dia é, dos afazeres do nosso dia a dia, quais são as decisões que você pretende tomar para que a oração continue fazendo parte da sua vida de maneira intensa? Você precisa ter um tempo intencional de oração com Deus. A gente vai ver que Jesus, ele tinha esse momento com os discípulos, tinha um momento orando com a multidão, mas tinha um momento a sós com Deus. Se nós queremos vitórias, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos reservar um tempo
a sós com Deus. Precisamos restaurar a nossa relação de pai e filho, de buscar a Deus e compreender a vontade de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Para refletir, vida de oração é resultado de quê? De joelhos em terra, cabeça baixa, mãos entrelaçadas e mente voltada a Deus, instrumentalizada pelo Espírito Santo e abençoada pela graça de Cristo. Isso é vida de oração. Não se consegue uma vida de oração sem sacrifícios, sem renúncia, sem joelho no chão, sem cabeça baixa, um sinal de humildade, de mãos dobradas, curvadas, entrelaçadas diante de Deus e a mente voltada para o alto. Uma mente instrumentalizada, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus e sendo abençoada pela graça de Cristo, que é um favor imerecido para mim e para você. E o nosso espaço de oração para esta semana, nossa atividade de oração para esta semana é agradecer, agradecimento. Agradeça a Deus pelas experiências vivenciadas nesses períodos de estudo. Foram uma série de 13 estudos sobre a oração. Súplica para que o espaço de oração na sua vida continue crescendo. Então, a nossa atividade dessa semana é o quê? Agradecimento pelas experiências que nós vivenciamos nesse período de 13 lições sobre a oração, sobre a intimidade com Deus, a experiência que nós vivenciamos a sós com Deus, e súplica para que essas experiências sejam parte da nossa vida, né? Que a oração continue sendo parte da minha vida e da sua vida. Que possamos, eu e você, ter vontade, prazer de falar com Deus. Que oração é isso? É falar com o Pai, né? E Deus, Ele ouve as nossas orações. A bondade, ela faz parte do caráter de Deus. Se Deus não poupou o seu único filho, será que Ele não ama a mim e a você o suficiente para responder as nossas orações? Ama muito mais e dá muito mais do que nós merecemos. Deus dá aquilo que nós precisamos. Então, nosso muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Nosso convite aqui nós estendemos para você, para no dia 13 estar conosco, adorando ao nosso Deus, celebrando vitórias, porque o nosso tema do nosso 62 anos de aniversário da Igreja Batista Sinai de Almadina é Deus garante vitórias. Deus garante vitórias. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, às 19 horas, no dia 13 de dezembro, nós estaremos, eu e você, louvando e agradecendo a Deus pelos 60 anos da Igreja Batista Sinai de Almadina. Para hoje, convido você que pode a estar no templo, adorando ao Senhor, às 19 horas e 30 minutos. A você que não pode, Deus sabe, compreende, sonda os corações, sabe das suas necessidades, dos seus anseios, sabe daquilo que se passa no seu interior, e Deus ouve as nossas orações. A palavra de Deus está disponível para você através das redes sociais, no canal Batistas de Almadina, ali no YouTube, sendo compartilhado pelo Facebook e pelo WhatsApp, pelo Instagram. Às 19 horas e 30 minutos, Deus tem uma palavra do seu coração para o seu coração. Que Deus nos abençoe, continuemos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Nosso muito obrigada a cada um de vocês.